Olá, estudante! Você que está vendo pela televisão, você que está vendo pelo aplicativo Aula Paraná, pelo YouTube, tudo bem? Estão se cuidando, tudo certinho? Vamos começar o terceiro trimestre, vamos começar com tudo, para não deixar acumular e a gente conseguir levar da melhor maneira possível o nosso ano letivo. Lembrando, quem ainda não sabe, vai saber agora, tem que responder a atividade lá no Classroom sobre a sua presença. Então responde a atividade, garante sua presença, conversa com o seu professor de Sociologia, comenta com ele o que você está achando da aula, dos conceitos, troca essa ideia com ele que com certeza vai ser muito bom para você. Então, para voltar agora ao nosso terceiro trimestre, a gente vai falar dele, lindo, maravilhoso, Émile Durkheim. Então, eu sou a professora Caroline e vou conversar com vocês mais um pouco sobre esse criador da sociologia. Nas aulas anteriores, vimos que o Durkheim ele é funcionalista, ele é influenciado pela ideia de evolução que vem do darwinismo e do positivismo. Então, sociologia e biologia estavam convivendo no mesmo período, mas a sociologia é uma ciência própria. Então, ele fala que a sociedade é como um organismo que está em evolução, mas não é uma evolução genética. O Durkheim vai ver uma evolução da moral, do conhecimento, das crenças, das sociedades. E que o objetivo da sociedade é o progresso e a harmonia. Durkheim, #paz. Nas aulas anteriores, a gente pensou um pouco sobre como conseguimos viver em sociedade, pela coesão social que vem da solidariedade. A solidariedade mecânica é a integração pela semelhança entre os indivíduos e a característica das sociedades simples. Agora, um momento muito importante, presta atenção, olha para mim. Sociologia vai te ajudar também em vestibulares, em Enem, em matérias que não só a sociologia em si, que já é sensacional, mas também na redação. Quer ver? Vamos fazer uma atividade lembrando o conteúdo da sociologia, juntando com a redação do Enem? Vamos ver os temas da redação de 2019 até 2015. Então, a gente fala da democratização do acesso ao cinema, manipulação do comportamento do usuário pelo controle de dados na internet, desafios para a formação educacional de surdos no Brasil, caminhos para combater a intolerância religiosa no Brasil e persistência da violência contra a mulher na sociedade brasileira. Tá? Observe que todos os temas eles vão falar de uma questão social e um problema que há na sociedade. A teoria do Durkheim vai te ajudar a ter argumentos para você escrever uma redação sobre qualquer desses temas. Então, Durkheim, mais um motivo para vocês amarem esse sociólogo, vai te ajudar a fazer uma redação mesmo sem você saber o tema. Como fazer uma redação? Esse eu peguei do site do MEC, então você vai ter um tema que o Enem vai te trazer, por exemplo, você tem que desenvolver uma tese, uma teoria, falar os argumentos, as ideias e propor uma intervenção. Durkheim fala de harmonia, de ordem e progresso, por isso que a teoria dele sobre a sociedade pode ser utilizada em qualquer um desses temas, porque o Durkheim fala que a sociedade deve estar em harmonia, ele acredita nesse progresso. Então, vamos fazer uma atividade. Aqui, a minha proposta é a gente unir os temas da redação com os conceitos de Durkheim. Você vai relacionar os temas com os conceitos. E depois eu deixo uma sugestão e uma provocação. Você já viu um jogador ir para uma partida sem treinar? Então, você também não pode fazer um concurso tão importante como o vestibular sem treino. Faça uma redação de sociologia. Se quiser, entre em contato comigo, mande a sua redação ou converse com o seu professor de sociologia e faça uma redação sobre um desses temas do Enem usando a teoria do Durkheim. Vamos voltar. Então, anote os conceitos de Durkheim listados abaixo no caderno, em seguida leia os temas da redação do Enem anteriores. Após a leitura, relacione o conceito que pode ser utilizado como argumento. Escreva o conceito ao lado do tema correspondente. Então, vocês vão copiar os conceitos e, em seguida, ver qual conceito está adequado para o tema da redação do Enem. Um tempo para vocês responderem.
Então vamos fazer essa reflexão agora sobre sociologia e redação. Então são os conceitos e aqui os temas. Quais temas vocês colocaram? Aqui eu vou colocar uma sugestão de que tema se encaixa de acordo com um conceito. Tema democratização do acesso ao cinema, fala sobre a moral, a necessidade de todos termos os mesmos conhecimentos. O tema manipulação do comportamento na internet, a gente pode usar a ideia de fato social, de que a sociedade está sempre nos influenciando com comportamentos, com obrigações, com padrões, com os fatos sociais. O tema formação educacional de surdos é a importância da instituição social, a importância que a instituição tem para a socialização dos indivíduos e para a harmonia da sociedade. Para o tema de combater a intolerância religiosa, mais uma vez, a necessidade da moral, né? As pessoas têm o direito de compartilhar as suas crenças para ter a integração. E o tema da violência contra a mulher é um exemplo de anomia, quando as regras não são cumpridas. E essa anomia, essa doença social, pode gerar um mal para toda a sociedade. Então, como proposta de intervenção, a anomia deve ser superada, né, para que a sociedade chegue ao progresso. Vamos continuar lembrando que não tem só uma resposta correta, o importante é você saber justificar, você conhecer esses conceitos para você ter argumentos na sua redação. Na aula de hoje, vamos aprender sobre o conceito de solidariedade orgânica, características das sociedades industriais e que se desenvolve pela divisão do trabalho. Então, estávamos falando de sociedade simples, solidariedade mecânica. Agora vamos falar de sociedades industriais, solidariedade orgânica, agora muito relacionada pela divisão do trabalho que nós vamos entender. O que é a divisão do trabalho? Você já pensou em que profissão você quer seguir? Quantas profissões existem? E por que você escolheu essa profissão? Será que as profissões que existem hoje sempre existiram? Né? O tipo de trabalho ele foi mudando de acordo com o tempo e de acordo com as sociedades. A partir da Idade Moderna, ele se tornou assalariado, nós passamos a ganhar salário, coisa que não existia na Idade Média, e ele se tornou mais especializado, mais dividido, cada um tem um trabalho, uma função. E esse tipo de trabalho começou com a Revolução Industrial, a industrialização. Um filme bem interessante é esse do Chaplin, já deixo como uma referência. Um exemplo maravilhoso sobre as diferentes profissões está nesse livro do Machado de Assis, chamado O Alienista. Machado, se você ainda não conhece, você vai conhecer, porque ele cai muito em vestibulares, ele é uma figurinha carimbada aí nos vestibulares. Eu recomendo, se você ainda não leu Machado, comece por esse livro Alienista. É um livro muito divertido, são poucas páginas e de uma leitura muito prazerosa. Então, esse livro tem mais ou menos 60 páginas. Ele foi publicado em 1881 e fala da presença de um cientista na cidade de Itaguaí, no Rio de Janeiro. Ele funda a Casa Verde, que é um manicômio para o abrigo e estudo científico desses casos. Então, vamos acompanhar o Machado para a gente entender um pouco mais de sociologia. Então, o Brasil, o Machado estava escrevendo na época que a República foi criada. Lembra, a República, influenciada pelo positivismo, que veio lá do Comte, o criador do nome sociologia. O Machado, da linhagem paterna descendente de africanos e da linhagem materna açorianos, europeus. Viveu num período de pós-abolição, independência do Brasil, fim do Império e início da República, com a influência das revoluções modernas, em especial o positivismo. Então, Machado estava vivendo um período de muitas mudanças e todas essas questionamentos, essas transformações da sociedade estão presentes nesse livro Alienista. O Machado, para vocês conhecerem um pouco mais, ele escreveu romances, teatros, novelas, e naquela época, pessoal, novela não existia televisão, as novelas vinham no jornal, então as pessoas tinham que acompanhar, né, mensalmente, semanalmente as novelas nos jornais. Então o Machado aqui, o jovem Machado, com 25 anos, escrevia muito nesse período. As revoluções industriais permitiram que novas profissões criassem, né? A imprensa foi criada com a Revolução Industrial, novas profissões, né? Tipógrafo, jornaleiro, motorista, e inclusive a profissão que o Machado tem, e escritor. Então, certas profissões só nascem na Idade Moderna. E o Machado, ele está dentro desse período dessas novas profissões. Antes não havia a profissão de escritor, né? É uma nova profissão que nasce nessa divisão de funções. Quiz 1. Podemos pensar a profissão como uma maneira de se integrar à sociedade?
Letra A, sim, através do trabalho as pessoas desenvolvem suas capacidades e se relacionam com outras pessoas. Ou a letra B, está incorreta, que corrijam. Não, por ser obrigatório, o trabalho é sempre um risco ao progresso social. E aí, qual é a alternativa correta? Copiem a alternativa certa. E aí, a profissão é capaz de integrar o indivíduo, unir o indivíduo em sociedade? Sim, né? Através do trabalho as pessoas desenvolvem sua capacidade, se relacionam com outras pessoas. Veja o exemplo do Machado, tá? O Machado era um neto de escravizados, por outro lado, neto de europeus. Será que antes da República, antes da abolição da escravatura, o Durkheim estaria integrado na sociedade? Será que o Machado? A profissão do Machado de Assis como escritor foi o que proporcionou que ele se integrasse dentro daquela sociedade. Então, ele é um exemplo de como o trabalho, ele integra os indivíduos, une os indivíduos dentro da sociedade. Então, vamos ver um pouco dos personagens, essa ideia de que na sociedade moderna existem várias profissões. O livro do Machado, ele traz um médico, que é o Bacamarte, uma esposa de um nobre, né, a Dona Evarista, o padre Lopes, que é o vigário da cidade, Crispim Soares, que é um boticário, um farmacêutico da época, e Porfírio, que é um barbeiro da cidade. Todos esses são os principais personagens dessa obra. Vamos ler um trecho para a gente conhecer um pouco mais? De todas as vilas e arraiais vizinhos, afluíam loucos à Casa Verde. Eram furiosos, eram mansos, eram monomaníacos. Era toda a família dos deserdados do espírito. Ao cabo de 4 meses, a Casa Verde era uma povoação. Não bastará os primeiros cubículos. Mandou-se anexar uma galeria de mais de 37.
o padre Lopes confessou que não imaginara a existência de tantos doidos no mundo e menos ainda o inexplicável de alguns casos. Então, esse é um trecho do Alienista e essa é a ideia que a gente pode relacionar. Esse trecho fala da ideia do livro, que é assim, é uma pequena cidade e que recebe esse médico que acabou de estudar na Europa, então traz todas essas ideias do positivismo, da ciência para o Brasil e decide estudar a loucura. Mas num certo momento a cidade toda está dentro do manicômio chamado Casa Verde. Então o livro ele faz essa reflexão sobre esse momento em que a ciência é a principal forma de conhecimento, o conhecimento racional. Então como a gente pode relacionar Durkheim e o Machado de Assis? No conto de Itaguaí, os indivíduos têm diferentes profissões e são diferentes entre si. De acordo com Durkheim, os fenômenos que diferenciam os indivíduos entre si possibilitam o surgimento da liberdade moderna. Em Um Alienista, uma das discordâncias entre os personagens é a continuidade da Casa Verde e o trabalho do médico Bacamarte. Então, dentro dessa obra, O Alienista, existem diversas pessoas com diferentes profissões. Elas não se relacionam umas com as outras por vínculos pessoais, porque são da mesma família ou são amigos. Elas se relacionam porque cada uma tem uma profissão e uma função dentro da sociedade. Segundo o Durkheim, a ideia de que o indivíduo tem liberdade de pensamento e liberdade de expressão surge na Idade Moderna. No conto Alienista, há uma confusão, há um problema, e cada um tem a liberdade de expor a sua opinião. Então, o Alienista, ele vai falar sobre essa ideia, essa diferença entre as pessoas, mas que mesmo com pessoas tão diferentes, elas estão unidas pelas profissões e podem discutir os problemas daquela sociedade, chegando a um consenso que vai levar à harmonia. O Alienista, o Dr. Bacamarte, é um cientista influenciado pelo positivismo da época que abre o manicômio. A graça é que em certo momento quase toda a cidade está lá. Coloque-se a questão, o que é ser normal? O que é loucura? O clímax do conto é uma revolta popular que se organiza, liderada por Porfírio, na qual até a guarda local é envolvida. Então eles ficam naquela questão. O Bacamarte, que é o alienista, que é o título da obra, ele quer estudar e ele justifica todos os seus esforços em nome da ciência. Mas até onde vai esse em nome da ciência? Essa é a grande questão do livro. E chega um ponto em que a cidade se revolta, né? As pessoas vão para a rua questionando esse posicionamento. E eu não vou dar spoiler, contar o final para vocês lerem, mas o desenrolar dessa trama é muito interessante. Então, três relações possíveis entre Durkheim e a obra do Machado. Primeiro, progresso e harmonia. Tanto no conto como para o sociólogo, o objetivo da sociedade é evitar a guerra e a desarmonia. Mesmo nem todos concordando com a existência do manicômio chamado Casa Verde, todos eles conversam sobre aquilo para que a sociedade chegue a uma conclusão e a harmonia. Segunda relação. Durkheim também fala sobre normal e patológico, doentio. Não igual à medicina, mas pensando o funcionamento da sociedade. Para ele, os fenômenos normais dependem de cada sociedade e são bons para o progresso social. Então, o Machado faz a discussão entre o que é normal e o que é loucura, e Durkheim faz a discussão entre o que é normal, o que é comum e o que não é normal, o que é a doença social. Outra relação, no conto, cada indivíduo tem uma profissão e uma função diferente. E eles passam todo o enredo pensando e organizando essa convivência, mesmo pensando diferente. De acordo com Durkheim, o que integra os indivíduos na coletividade das sociedades modernas é a divisão do trabalho. Aqui não há tantas semelhanças entre as pessoas como nas sociedades simples. Portanto, além da questão econômica, o trabalho e a divisão em profissões têm uma função moral. Veja, lá no conto do Machado, eles têm diferentes opiniões, mas todos se integram dentro da sociedade pelas profissões que desempenham. Então, essa é a divisão do trabalho. E essa integração, esse relacionamento entre as pessoas pela especialização do trabalho é a função moral de integrar as pessoas. A gente vai ver isso com mais calma daqui a pouco. Quiz 2. Assinale a alternativa referente ao trabalho nas sociedades industriais, a partir da teoria de Durkheim. A. É especializado, isto é, separado por profissões e cada um faz uma função. Ou B. É compartilhado, todos fazem todas as etapas da produção do que é necessário para sobreviver. Copie o enunciado e a resposta correta. Um tempo para vocês.
Vamos ver quem acertou? Alternativa A. É especializado, separado por profissões e cada um faz uma função. Essa é a característica do trabalho nas sociedades urbanas, nas sociedades industriais, segundo Durkheim. Veja o conto do Machado. Cada um tem uma profissão diferente. Tem o médico, tem o boticário, tem o padre, né? E eles vão se relacionar, cada um fazendo a sua função de acordo com o seu trabalho em sociedade. Você é a sua profissão? Você já percebeu que quando perguntamos às pessoas quem é você, muitas vezes a resposta é a profissão? Para Durkheim, a especialização do trabalho de maneira equilibrada permitiu o desenvolvimento da personalidade individual. Nas sociedades industriais surge a solidariedade orgânica. Ao invés dos vínculos, o trabalho produz a solidariedade e, por consequência, a moral, e isso garante a sua continuidade. Veja o quanto o trabalho é importante para a gente e o quanto o trabalho nos desenvolve enquanto pessoa. Então, isso vai ser um tema que o Durkheim vai abordar, a importância do trabalho para o desenvolvimento do indivíduo. Vamos ler um pouco do Durkheim. A moral da divisão do trabalho. Por ela, o indivíduo retoma consciência de seu estado de dependência para com a sociedade. É dela que vêm as forças que retêm e o contêm. Numa palavra, já que a divisão social do trabalho torna a fonte eminente da solidariedade social, ela se torna, ao mesmo tempo, a base da ordem moral. O Durkheim está falando que o trabalho é a base da moral, é a base da integração. Né? Numa sociedade industrial com tantas pessoas diferentes, o que torna aquela sociedade unida, integrada, em ordem, é a função que cada pessoa desempenha. Eu preciso do trabalho do outro, porque agora o trabalho está cada vez mais dividido. Então, o trabalho ele tem uma função moral de integrar, unir as pessoas. Atividade 2. Durkheim é considerado um dos fundadores das ciências sociais e entre as suas diversas obras se destacam as regras do método sociológico e da divisão do trabalho social. Sobre este último estudo é correto afirmar que copie um enunciado e a alternativa correta no caderno.
Então, sobre a divisão do trabalho social do Durkheim. Letra A, alternativa correta, né? A divisão do trabalho possui importante papel social, garante a coesão social, a integração da sociedade, a união e gera um tipo de solidariedade. A letra B está incorreta porque a divisão do trabalho não é a solidariedade mecânica, é a solidariedade orgânica. A letra C está incorreta porque a solidariedade orgânica, ele é parte das sociedades mais modernas e não mais tradicionais. Tá? Então, solidariedade orgânica, sociedades complexas, solidariedade mecânica, sociedades tradicionais simples. E a D está incorreta porque a consciência coletiva, ela não tem a ver com essa ideia de caridade, né? A consciência coletiva toda a sociedade tem, são essas ideias que a gente compartilha para viver em sociedade, as regras, as leis, o conhecimento. Então, como o indivíduo vive em sociedade? Através da solidariedade, que produz a coesão social. Vamos ler um trecho. A natureza humana não permanece constante nos diferentes momentos da história. Ela se modifica com a sociedade. Entre os povos inferiores, o ato do homem é assemelhar-se a seus companheiros. Contudo, nas sociedades mais avançadas, sua natureza é, em grande parte, ser um órgão da sociedade e seu ato próprio, por conseguinte, é representar seu papel de órgão. Aqui um trecho do maravilhoso Durkheim, do que ele está falando, que existem dois diferentes tipos de povos. Um povo que as pessoas são mais parecidas entre si e o outro que as pessoas são mais diferentes. Mas essa diferença os une, porque cada um desempenha uma função. Assim como no corpo, cada órgão tem uma função, na sociedade urbana, industrial, cada trabalho vai ter uma função. Por isso que eu dependo do outro. Não porque eu sou parecido com ele, mas eu preciso da sua função, do seu trabalho, que é diferente do meu. Né? Então vamos para mais um quiz para ver quem está prestando atenção na aula. De acordo com o trecho lido da obra Divisão do Trabalho Social, Durkheim compara as sociedades avançadas. Revejam o trecho que a gente acabou de ler e respondam. Ele compara letra A, um corpo humano com órgãos, ou letra B, a uma máquina com engrenagens. Copie a alternativa correta. Então vamos ver quem acertou. Durkheim compara sociedades avançadas a um corpo humano. Ele sempre faz essa comparação, função dos órgãos, função da instituição. Né? Então a sociedade é como um corpo, mas em vez de ser feita por órgãos, ela é composta por instituições e indivíduos. Aqui é uma imagem para a gente entender a diferença entre solidariedade mecânica e orgânica. Pensa, o que é mais simples? Uma engrenagem de um relógio ou um cérebro humano? A engrenagem.
Por isso que a solidariedade mecânica é a mais simples. É quando há identificação através da família, religião, tradição, costumes. É o grande poder de coerção da consciência coletiva sobre os indivíduos. Então, a solidariedade mecânica é mais simples, porque as pessoas são mais parecidas entre si, compartilham uma mesma religião, uma mesma tradição, e há uma grande pressão social para que todos sigam aqueles mesmos costumes, aqueles mesmos tradições. Isso que ele está dizendo com coerção coletiva, esse sentimento de obrigação do comportamento que todos devem seguir. Já a solidariedade orgânica é típica das sociedades capitalistas. Com a divisão do trabalho social, os indivíduos se tornaram independentes. Então, solidariedade orgânica aqui pela ideia de órgãos. Cada órgão tem uma função, mas para o corpo todo funcionar, ele depende do bom funcionamento dos outros. Para a sociedade funcionar, eu preciso que cada um desempenhe a sua função, desempenhe o seu trabalho, porque agora o trabalho está cada vez mais dividido. Pensa a medicina, tem médico da família, médico pediatra, médico de pessoas idosas, há uma grande divisão e essa divisão cada vez maior dentro das sociedades, mais profissões vão surgindo. Então, na solidariedade orgânica, o que une as pessoas não é a semelhança. Pensa numa grande cidade, nem todos têm a mesma religião, a mesma tradição, mas todos precisam do trabalho que os outros vão desempenhar. Então, qual é a importância da divisão do trabalho? Ele permite o desenvolvimento individual. Lembra o quanto o trabalho é importante para a vida da pessoa, para ela se desenvolver. Gera interdependência entre as pessoas, eu preciso do trabalho do outro. Desenvolve outras regras e formas de direito, porque agora é uma sociedade mais industrial, com outras relações sociais. E tem a função de criar solidariedade e moral. Então, o trabalho, para o Durkheim, não é só importante pela questão econômica, o trabalho vai integrar as pessoas. Atividade 3, ao separar completamente o patrão e empregado, a grande indústria modificou as relações de trabalho e separou os membros das famílias, antes que os interesses em conflitos conseguissem estabelecer um novo equilíbrio. Se a função da divisão do trabalho falha, a anomia e o perigo da desintegração ameaça todo o corpo social. E quando um indivíduo absorvido por sua tarefa se isola em sua atividade especial, já não percebe os colaboradores que trabalham ao seu lado e na mesma obra, nem sequer tem ideia dessa obra em comum. Assinale a opção que corretamente define a função moral da divisão do trabalho, segundo Durkheim. Então, copiem a alternativa correta.
E aí, vamos ver quem tá craque na sociologia? Resposta correta: estreitar o laço da solidariedade social. Aqui, lembrando, solidariedade não é caridade, mas é a integração do indivíduo na sociedade. Revisão do conteúdo: nas sociedades modernas, as pessoas não têm tantos vínculos, são religiões, costumes, tradições diferentes. A solidariedade orgânica é uma característica das sociedades industriais, ela gera união através da dependência do trabalho do outro, e vimos o exemplo do conto alienista, que fala sobre essa convivência social moderna brasileira. E o exemplo da vida do escritor Machado de Assis e sua trajetória profissional na Primeira República. Então, nós entendemos um pouco mais esse conceito do Durkheim, e eu já deixo a sugestão para vocês fazerem a leitura do Machado e entenderem a sociedade moderna, mas sobre a realidade brasileira. Aqui na próxima aula vamos continuar a estudar a teoria do Durkheim e aprofundar sobre a divisão do trabalho nas sociedades industriais. Bons estudos e até a próxima aula!